Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, Bárbara Marcelani. Nós vamos hoje falar sobre Provérbios 26, mas antes eu quero te pedir que você siga esse canal se você ainda não segue. Deixa um joinha nesse vídeo e deixa um comentário no final desse vídeo, se você assim puder me ajudar, tá bom? Bom, Provérbios 26, gente, ele é um provérbio que ele vai falar muito sobre a questão de confusões, de contendas, de brigas alheias, de insensatez ao responder a uma briga, a uma ofensa de alguém. Então é um provérbio pra gente meditar muito em relação a isso, sabe? É o nosso comportamento diante de confusões e brigas de outras pessoas, sabe? De como a gente se comportar diante disso. Lá no versículo 4 e 5 fala assim: não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Porém, lá no 5 fala assim: responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Então aqui ele fala duas coisas. Primeiro, como a gente não deve responder ao insensato, mas ele também fala como responder a esse insensato. Então, existe sim uma forma sábia de responder a uma pessoa que é tola, sabe? Que vem trazer uma fala tola para você, que vem te ofender de alguma forma. Existe uma forma sábia de responder a essa ofensa, de responder a essa fala insensata dessa pessoa. Bom, você não pode responder se rebaixando no mesmo nível da pessoa. A pessoa veio e jogou, sei lá, palavras torpes sobre você, ofensas, mentiras, aí você vai lá e ofende ela também, alfineta ela também, e machuca ela também, e paga na mesma moeda. Isso não é ser sensato. Isso é você estar se rebaixando no nível da pessoa e se tornando tão insensato quanto, porque a sua fala foi tão insensata quanto a fala dessa pessoa que veio ali te ofender, te discutir com você. Mas a forma correta da gente responder é como a insensatez dessa pessoa merece. Muitas vezes, a insensatez dessa pessoa merece o nosso silêncio. Porque às vezes o que a pessoa falou foi tão absurdo, sabe? Foi algo tão assim, fora de contexto e fora de realidade, que você viu que foi algo realmente só pra te machucar num nível muito profundo, só pra te ofender mesmo. E a pessoa tá tão ferida muitas vezes, a ponto de falar uma bobagem daquela, que o fato de você se manter em silêncio é a melhor resposta, sabe? Pra combater, pra responder a esse absurdo gigantesco, né? Mas às vezes a gente precisa sim colocar a pessoa no lugar dela, né? A gente precisa sim contextualizar para a pessoa quem nós somos e quem ela é às vezes na nossa vida, né? O que ela representa às vezes para nós. E às vezes a gente precisa rebater o que a pessoa tá pensando até com uma pergunta, porque às vezes quando a gente aprendeu isso em alguns provérbios lá atrás, inclusive, que perguntar, né, ao invés de responder rapidamente, né, você trazer uma pergunta é também um ato de sabedoria, né? A gente não precisa estar preso à ditadura da resposta. A gente já falou sobre isso, né? De sempre tem que dar a resposta para a pessoa. Muitas vezes a sua resposta pode ser uma outra pergunta que vai fazer com que essa pessoa insensata demonstre a real motivação dela por trás disso, sabe? Às vezes até vai fazer com que essa pessoa insensata se cale e a discussão e a ofensa pare por ali mesmo. Então, seja sábio na hora de responder, sabe? Busque do Espírito Santo esse discernimento de qual é a sua melhor postura diante de uma ofensa, diante de uma resposta que quer te ferir, que quer te magoar, né? Busque ali entender qual é a melhor postura. E o versículo 17 fala assim: como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Em não entrar em brigas que não são nossas e não comprar dores que não são nossas. Muitas vezes a gente acha que fazer isso é a gente estar sendo amigo de verdade, sabe? É a gente estar se compadecendo da pessoa e defendendo a pessoa. Mas muitas vezes isso não tem nada a ver com a nossa vida, a gente não deveria estar se intrometendo e a gente só tá arranjando problema pra nós mesmos que a gente nem construiu, sabe? Que a gente nem foi atrás, a gente tá sofrendo consequência de pecados que nós não fizemos, né? Então, não faça isso, não é sábio você abraçar a briga do seu amigo, não é fácil você passar a ouvir uma discussão e aí achar que fulano tá sendo injustiçado, então você vai lá e quer entrar na briga pra defender fulano. Isso não é sábio. Sabe, busque do Senhor entender qual é o seu posicionamento, às vezes, diante de uma confusão entre amigos que são próximos seus, entre líderes que são próximos seus. Busque do Senhor qual é o seu melhor posicionamento. Não tome partido de nada, como se você passasse e pegasse um cachorro pelas orelhas na rua, sabe? Tenha realmente esse discernimento de entender qual é o seu lugar, qual é a sua posição. Muitas vezes a sua posição diante de uma situação desagradável que está acontecendo na sua frente, de briga, de discussão, a sua melhor posição muitas vezes é orar. A sua melhor posição muitas vezes é pedir: Senhor, se
o senhor quer que eu oriente o fulano ou o ciclano, me dê uma oportunidade disso, sabe? Faça com que essa pessoa venha me procurar, então, ou que no meio de uma conversa a gente entre nesse assunto, mas não se intrometa, sabe? Não vá você lá atrás de querer fazer justiça pelo mundo inteiro, né? Muitas vezes a gente tá se metendo em confusão que não tinha nada a ver com a gente. Bom, é isso, gente, que Provérbios 26 tem para nos ensinar, ou pelo menos que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, porque tem ainda muitas coisas boas pra gente tirar desse capítulo, com certeza. É isso, um beijo e até a próxima.